Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre quem ou sobre o que a igreja de Cristo está edificada? Opção A, sobre Pedro. B, Cristo. C, a confissão de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ou nenhuma das opções que foram apresentadas. Eu sou o reverendo Nilson Santos, bem-vindos ao nosso Café Teológico. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like e se para você o nosso conteúdo é relevante, nos ajude a compartilhar. A primeira opção, que faz referência a Pedro como sendo a rocha sobre a qual a igreja está edificada, Mateus 16, verso 18, é defendida pela Igreja Católica Romana, que diz que Pedro foi o primeiro Papa e que o Papa é o legítimo sucessor de Pedro, portanto, todo cristão ele deve estar em obediência e comunhão com o bispo de Roma. Pedro ele foi o líder, o chefe dos apóstolos, portanto, sendo ele o bispo de Roma, todos os cristãos devem se subordinar ao bispo de Roma. A segunda opção é que Cristo é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. E o Antigo e o Novo Testamento apontam para Cristo como sendo a grande rocha. E a interpretação, então, da maioria dos evangélicos é mais ou menos assim. Pedro é Petros, significa fragmento de pedra. Petra, ou pedra, é rocha no grego. Portanto, Jesus teria utilizado um trocadilho. Tu és Pedro, ou seja, uma pedra pequena, um fragmento de pedra, e sobre a rocha que é Cristo, edificarei a minha igreja. A terceira interpretação é a confissão de Pedro. Tu és Pedro, e sobre a tua confissão, que tu acabastes de pronunciar por revelação divina, edificarei a minha igreja. E para você, reverendo Nilson, qual seria a interpretação mais correta? Vamos lá. Uma leitura natural do texto vai nos mostrar que, de fato, Pedro é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. William Hendricks é a favor desta interpretação, assim como R.S. Sproul e outros teólogos, como D.A. Carson. É importante ressaltar que, na patrística, por exemplo, as três interpretações foram defendidas por diferentes pais da igreja. E ainda hoje, teólogos importantes de peso, teólogos de tradições diferentes, divergem nesta questão. Mas vamos observar aqui, sendo Pedro a rocha. Jesus ele trocou o nome de Simão para Pedro, exatamente porque Pedro exerceria um grande papel no cristianismo. Na primeira comunidade cristã, ele disse, tu és Pedro, que quer dizer rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. No grego não existe tanta diferença assim entre Petros e Petra. A grande verdade é que Petros é o substantivo masculino e Petra é um substantivo feminino. Jesus não poderia dar um nome a Simão, um nome de Petra, porque simplesmente seria dado um nome feminino a Pedro. Portanto, tentar se basear, se fundamentar tão somente nessa diferença de Petro e Petra não me parece uma boa opção, até porque no grego não há tanta diferença assim. A palavra Petros também pode significar rocha e a palavra Petra também pode significar pedra. Uma outra questão é que, possivelmente, o diálogo foi em aramaico, a língua que Jesus e os discípulos falavam. E aí no aramaico também não há essa diferença. Tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção é porque quando Jesus disse, tu és Pedro, não faz muito sentido ele dizer, e sobre esta pedra, como se fosse referência a uma outra pessoa ou a uma outra coisa. William Hendricks usa a seguinte analogia, tu és Margarida, que significa pérola, e a esta pérola concederei um favor. Não faz sentido ele falar que vai conceder um favor a uma outra que não seja a Margarida a quem ele está primeiramente se dirigindo. Portanto, quando Jesus diz, tu és Pedro, não faz sentido ele dizer, tu és rocha e sobre
a confissão, ou sobre mim mesmo, edificarei a minha igreja. Não, tu és Pedro, e sobre você, ou seja, tu és Pedro, sobre a rocha, edificarei a minha igreja. Mas isso não estaria indo no sentido oposto à revelação bíblica em outras passagens? É importante nós compreendermos que na tradição judaica, por exemplo, Abraão é chamado de a grande rocha sobre a qual o povo foi edificado. Jesus também disse, vós sois a luz do mundo, e ele disse que ele era a luz do mundo. É claro que Cristo é a grande rocha no seu sentido primário, e que Pedro é a rocha apenas no sentido de que ele é aquele que confessou a grande verdade da fé cristã, a saber, Cristo é o Filho do Deus vivo. Pedro, confessante, é a rocha, porque aqui há uma metáfora, e nesta metáfora Jesus não é rocha, ele é o construtor. Mas não é Pedro em si mesmo, porque o próprio Pedro em si mesmo, ele é pedra de tropeço. Se você continuar a leitura, você vai ver que Pedro, tentando impedir Jesus de ir para a cruz, Jesus disse que ele era pedra de tropeço. Pedro, enquanto confessa a verdade revelada pelo Pai, ele é o representante da igreja, o representante do colegiado apostólico, ele é o fundamento. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 20 de Efésios, ele vai dizer isso, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Portanto, não há nenhum problema em ver Pedro como o fundamento, assim como os demais apóstolos e os profetas também do Novo Testamento. É interessante nós observarmos que isso não significa dizer que Pedro foi um papa, porque a passagem não fala sobre os sucessores de Pedro, que Pedro tinha mais autoridade sobre os demais apóstolos, embora Pedro exercia de fato uma liderança, mas nada se fala de que Pedro sozinho exerce autoridade sobre a igreja. No capítulo 18 de Mateus, verso 18, vai dizer que essas chaves, essa autoridade, ela foi dada também à igreja, aos demais apóstolos, conforme você vai ver em João capítulo 20, verso 23, que os apóstolos também tinham o poder de perdoar os pecados e também de reter, no sentido de que Pedro ele é o representante do colegiado apostólico e não exclusivamente aquele que tem poder e autoridade. Nós podemos dizer sim que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Que Deus possa abençoá-los e que assim então possamos ter outras oportunidades de refletirmos sobre textos complicados.